Mateus 4, perdão, irmãos, 4 não, 5. Mateus 5, a partir do versículo 3. Eu vou dar 30 segundos para os irmãos passarem os olhos aí, nas bem-aventuranças, para a gente falar de cor, tá? Vamos lá? Perde tempo não, ó, tá contando. Aí você pode ler até o versículo 8. Os demais, nós vamos chegar lá depois. E deu? Então, para facilitar, vou ver se eu também consigo, hein? Primeiro é humildes de espírito. Depois, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e os limpos de coração. A parte final é mais fácil, tá? Então vamos tentar? Todo mundo olhando aqui para frente. Bem-aventurados os humildes, por quê? Não. Qual é o tema da pregação do ministério de Jesus? Se lembram? Reino dos céus. Então, bem-aventurados os humildes, porque deles, isso. O segundo vai falar sobre humildade e choro. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Próximo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O outro, bem-aventurados os que têm e sede de justiça, porque serão fartos, né? Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. E o de hoje, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os irmãos estão craque. É um exercício bom para a gente fazer, para a gente decorar, né? A gente já decora tão poucos textos. Oi? Ah, tá, você já está adiantando aí. Então fala o resto sozinho, Francisco, vai lá. Tem um monte. É isso aí, nós estamos na sexta bem-aventurança, que está no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que a gente está fazendo, irmãos, é entender muito mais, de uma maneira muito mais profunda do que naquilo que não é muito difícil da gente interpretar pelo significado das palavras. Mas o que a gente sempre tem aprendido, à luz da palavra de Deus, é que aquilo que parece ser simples é muito mais profundo do que a gente costuma entender e imaginar. Não vai ser diferente com essa sexta bem-aventurança. E o que a gente tem feito é entender as partes, né? Então a primeira parte aqui é que Jesus fala sobre aqueles que são limpos de coração, aqueles que pertencem ao reino dos céus, ou ao reino de Deus, que por pertencerem, devem manifestar essas características e, na verdade, manifestam essas características. Uma delas, ou a sexta delas, toda pessoa que pertence ao reino dos céus, aquele que crê em Cristo Jesus, pertence ao reino dos céus. E pertencendo, ele então é capacitado a desenvolver essas características, porque é o Espírito Santo de Deus que concede essas características. A sexta delas são aqueles que são limpos de coração. A gente vai por parte, então, para entender qual é a ideia aqui de coração. Talvez você já ouviu, porque vez por outra isso é mencionado por algumas pessoas dentro da igreja, daquilo que, para as pessoas que viveram, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nos dias de Jesus, o que significava coração,
o que que eles entendiam naquele tempo a respeito do sentido dessa palavra, que nos dias de hoje não é tão parecido como era anteriormente. Aí, o que a gente tem mencionado aqui é que esses estudos têm sido baseados naquele livro do Martin Lloyd Jones. E só para a gente começar aqui citando algo que ele fala sobre isso, para depois nós observarmos algumas coisas na Bíblia, ele diz assim sobre coração. No uso bíblico geral do termo, o coração é tido como o centro da personalidade. Ou seja, a gente para por aqui, porque ele fala outras coisas, depois a gente menciona. Mas só parando por aqui, o que a gente já entende por coração? Aquilo que define quem você é. É aquilo que caracteriza o que nós verdadeira e realmente somos. É o que está no coração. Aí ele continua e diz: coração não indica meramente que essa é a ideia que nós temos aqui no Ocidente. Qual é a ideia? De que quando a gente fala sobre coração, a gente se refere a afetos e emoções. Não é geralmente assim? Mas para o judeu, para as pessoas do contexto bíblico, coração ia muito mais do que emoções e afetos. Porque emoção e afeto é algo que não está limitado, não é restrito. Agora, coração, como se entendia naqueles dias, abrangia todo o nosso ser. Tudo que nós somos e aquilo que caracteriza quem realmente nós somos. Ele também continua dizendo assim: o coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É igualmente a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. Em outras palavras, irmãos, e a gente vai ver isso aqui agora. Coração é aquilo que identifica quem nós somos. Aquilo que interiormente nós somos, mas que nem sempre de maneira externa é assim. Eu acho que eu vou corrigir isso para dizer o seguinte. Geralmente, aquilo que nós externalizamos é aquilo que realmente nós somos interiormente. Aí, só para a gente poder entender isso um pouco melhor. Nós estamos aí em Mateus, pula para o capítulo 12, versículos 33 e 34. O coração é o que determina quem somos e o que fazemos. Ele é a fonte de tudo. É a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. O que é narrado para nós aí no capítulo 12, versículos 33 e 34? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. É como se fosse o seguinte: você, pensando aqui nessa maneira como Jesus ilustra, é como se você pudesse estar com os olhos vendados. Já viu aquela brincadeira que tinha em alguns programas, e aí eu me recordo, quando eu via televisão no domingo, de tarde, que aí era Gugu, esses apresentadores que faziam aquelas brincadeiras lá, eu lembro acho que a Angélica não. Enfim, os irmãos aí mais da antiga, né, vão se lembrar. E eu lembro que tinha algumas brincadeiras onde a pessoa vendava os olhos, aí tinha aquela brincadeira dela palpar para tentar identificar o que era aquilo que ela estava ali tocando. Mas também tinha a brincadeira de comer algumas coisas, para tentar identificar o que era. A ideia aqui é mais ou menos essa. Imagina você com os olhos vendados, e aí alguém te entrega uma maçã, você morde aquela maçã, sem você enxergar que aquilo é uma maçã, você identifica que aquilo é uma maçã. Por quê? O fruto daquela árvore
como que eu posso dizer aqui, né? O fruto daquela árvore demonstra o que é a árvore, né? E a árvore aqui a gente poderia dizer como o ser, né? A totalidade daquilo que frutificou, que é a maçã, no caso. Versículo 34 aí. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca, vamos juntos aí? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu sempre cito esse exemplo, porque ele é clássico. Nós que somos cristãos, nós que pertencemos ao reino dos céus, a obra de Cristo foi aplicada à nossa vida. Então, não quer dizer que nós somos melhores do que aqueles que não creem em Cristo. Não. Mas é porque a obra de Cristo aplicada à nossa vida transformou a nossa vida. De maneira que, como a gente disse, algumas coisas nós recebemos e podemos desenvolver, como, por exemplo, os frutos do Espírito. Uma coisa que é característica do crente, do cristão, é ter domínio próprio. Em uma situação que a gente pode exemplificar, a gente poderia pensar o seguinte: o crente é aquele que, quando acontece algo, ele não xinga aquelas palavras horríveis, porque ele tem um domínio próprio. Mas uma situação que provavelmente já aconteceu conosco, que serve para ilustrar o que Jesus está dizendo, que nós lemos juntos, a boca fala do que está cheio o coração, é quando a gente está andando descalço, esquece que tem um dedinho, e o dedinho sobra na quina da mesa, ou do móvel, e aí você sente aquela dor na alma, né? E aí você imediatamente o que faz? Confessemos os nossos pecados. A gente xinga, não xinga? Às vezes aquele xingo assim, moderado, né? Mas a gente xinga. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui, não tem muito tempo, né? Mas eu citei esse exemplo, e aí teve uns que até não esqueceram, e depois me cobraram isso. Mas eu estava no seminário, e aí eu fui para o acampamento da minha igreja, e lá tiveram aquelas brincadeiras que sempre tem, e eu nunca fui muito fã. E aí alguém fez uma brincadeira comigo quando eu estava dormindo, eu acordei, e aí corri atrás da pessoa, e aí dei uma voadora nas costas dela. E aí eu caí em cima dela assim, todo mundo gritando, e você não escutando, sabe aquela voz abafada? Até que volta, né? E aí eu acordei de mim mesmo e falei assim, gente, o que é que eu estou fazendo, né? O que isso mostra? Quem verdadeiramente nós somos. Seja alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto, seja você acertando o dedo na quina. É isso que Lloyd Jones está falando, é isso que Jesus também está dizendo aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. A boca fala, olha só, o que está cheio, o coração. A gente externaliza aquilo que verdadeiramente nós somos. E nós somos pecadores. Só que, não escravos do pecado. Você acerta o dedo na quina, você quer xingar como o mundo xinga. Mas aí a sorte, a bênção, é que nós temos uma outra natureza que nos foi dada, a natureza espiritual. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, e aí o Espírito Santo vai lá e controla o nosso coração. Aí às vezes a gente xinga, mas de uma maneira assim, não tão escrachada, e às vezes a gente até consegue não xingar. Você dá um soquinho assim, né? Para descarregar o que aconteceu. Um outro exemplo sobre essa ideia que a gente está aqui trabalhando para entender o que coração significava e, na verdade, à luz das Escrituras, significa. Vamos para o capítulo 15 de Mateus.
Nós vamos ler 3 versículos. Primeiro versículo 10 e 11. Depois nós vamos pular lá para o versículo 18. Versículo 11. 10, perdão. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Vou explicar isso aqui. Já ouviu aqueles comentários onde as pessoas dizem que o homem em si não é mau, mas é o meio que o torna mau. Então, de uma maneira prática, o que isso significa? É que, se o meio for bom, o indivíduo será bom. Ou se o meio, o ambiente é mau, que ele saia, se retire desse ambiente e vá para um ambiente bom. Estão acompanhando o raciocínio? Uma outra maneira prática de aplicar isso é, já viu aquelas pessoas que dizem, se nós conseguirmos dar uma boa educação no país, no estado, na cidade, nós viveremos melhor. Concordam? Sim ou não? Se houver uma excelente educação, a sociedade será melhor? Né? Não. Assim, não é que não tenha efeito positivo, mas isso não é permanente. Por quê? O problema, irmãos, começa em nós. Tipo, um outro exemplo. Tem pessoas que, vamos pensar aqui num exemplo relacionado à igreja. Tem gente que vai para uma determinada igreja, ele tem um problema naquela igreja, e aí ele vai para outra igreja. Chega naquela outra igreja, o que acontece? Um problema. Ele vai para outra igreja. Será que o problema são as igrejas em si? Não é que não tenha problema, tem. Mas o problema, o que eu quero mostrar com isso? O problema não está no geral. De maneira que, se uma pessoa decidir ir para um monte, viver no meio do mato, sozinha, ela vai ou não vai ter problema? Vai. Porque quem é que é o seu pior problema? Ela mesma. É isso que Jesus está dizendo. Olha aí de novo. Versículo 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, não é o exterior, não é o meio, não são as pessoas, mas o que sai da boca, o que é interior, o que define quem a pessoa é, o seu coração, é isso que contamina o homem. Porque o nosso problema é o nosso coração. Veja que aí no versículo 18, Jesus menciona a palavra coração. Mas o que sai da boca, aí ele especifica, ele detalha aqui. O que sai da boca, porque o que sai da boca é o que contamina e não o que entra pela boca. Porque o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Aí a gente pode seguir aqui e ler também o versículo 19 e 20. Ele vai exemplificar, dar exemplos a respeito do que ele está dizendo como verdade. Por quê? Do coração procedem, vamos juntos aí? Maus desígnios, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Você já percebeu, você que tem filho? Foi você que ensinou ele a fazer determinadas coisas?
Foram as pessoas que ensinaram eles determinadas coisas erradas? Determinadas coisas. Algumas sim, mas não todas. Tem coisa que a criança já nasce sabendo fazer algo errado. Por quê? Por causa do coração dela. Por causa da natureza pecaminosa do seu coração. Então, o nosso coração é aquilo que define quem nós somos. E, por natureza, o que nós somos pecadores. Fazemos coisas erradas, coisas dessa natureza afetada pelo pecado. Então, começa por aí. A gente começa a entender o que Jesus está se referindo, vendo o que Lloyd Jones entendeu, mas principalmente vendo o que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Jesus está dizendo que as coisas pecaminosas surgem do coração. O que fazemos é o que nós somos. Tem uma questão interessante para a gente pensar nisso. Eu fiz umas matérias um tempo atrás, do mestrado, e aí uma das matérias foi sobre questões psicossomáticas, questões assim, da cabeça, né, da mente. E lendo um livro, uma das coisas que o autor tratou foi sobre pessoas com Alzheimer. Existem casos de pessoas com Alzheimer que elas têm atitudes que nunca tiveram. Isso na minha cabeça, e eu sou leigo para poder dizer que eu estou certo nisso, mas no meu entender isso significa ou demonstra que aquela pessoa está sendo aquilo que ela sempre foi. Só que agora, estando debilitada por uma doença, ela não tem total controle sobre aquilo. Vocês estão entendendo o ponto? E aí ela manifesta aquilo que ela sempre controlou, aquilo que ela sempre procurou se dominar. Porque as coisas que saem do nosso coração justamente demonstram aquilo que nós somos. O que fazemos é o que somos. Aí tem um outro texto que a gente conhece, porque vez por outra aqui cita, que é de Tiago. Tiago complementa dizendo que do coração procedem as coisas más dos homens. Abra aí em Tiago capítulo 4. Tiago 4, versículos 1 a 3. De onde procedem guerras? Qual é a origem, em outras palavras, das guerras e contendas que haviam entre esses crentes? Ele responde perguntando: elas procedem de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O que Tiago está dizendo é que a origem dos problemas todos que aqueles crentes estavam vivendo não era porque eles estavam sendo perseguidos, injustiçados. Não era por qualquer outra coisa externa. Não era meramente por causa do diabo. Não era por causa dos senhores que estavam se aproveitando de muitos desses crentes que precisavam trabalhar para se sustentarem. Não, Tiago está dizendo que a origem destas coisas vinha do próprio coração deles. Dessa luta que há quando alguém tem uma natureza espiritual ao crer em Cristo Jesus. Paulo fala isso para nós aos Gálatas. Quando ele diz lá que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Ele está citando aqui as palavras de Paulo, né? Então, estas coisas todas acontecem por aquilo que nós somos, mas ainda que sejamos em Cristo por causa do Espírito Santo, o Espírito nos ajuda a dominar essa natureza pecaminosa, a controlar esse sentimento, esses desejos que são
errados. Jesus, nessa sexta bem-aventurança, então, está dizendo a respeito daqueles que pertencem ao reino dos céus, como aqueles que têm essa característica que é ser o quê? Limpos de coração. Nós entendemos o que significa coração. Coração representa aquilo que nós somos. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que aquele que pertence ao reino dos céus é aquele que o seu ser é limpo. E o que a gente pode entender sobre limpos? Temos dois sentidos aqui para entender sobre essa palavra. O primeiro sentido é que limpo diz respeito àquilo que é único e exclusivo. Um bom exemplo disso é o que Davi pede no Salmo 86, versículo 11. Abra aí. Salmo 86, versículo 11. Quem achou, lê para nós aí, por favor. Em outras palavras, qual é o sentido de ser limpo? É de ter o coração, segundo Davi aí pede, para só temer ao nome de Deus. Mateus 6, 24, também diz lá, Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, limpo aqui significa aquele que não está dividido. Ele tem o coração, ele tem o seu ser, a totalidade do seu ser inclinado apenas a uma coisa. Não a duas coisas distintas, separadas, mas a uma única coisa. Esse é o primeiro sentido, de exclusividade e de ser único. Um segundo sentido, que é aquilo que geralmente a gente entende por limpo, principalmente no contexto aí bíblico, é aquilo que é puro ou que não é contaminado. Então, um exemplo disso, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, se referindo ao próprio Jesus Cristo, é o exemplo que nós temos da perfeição desse segundo sentido sobre limpo. Jesus foi alguém, continua obviamente, limpo, sendo alguém limpo. 2:22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Dolo algum, impureza alguma. Então Jesus Cristo é o exemplo para nós de alguém que foi limpo, limpo de coração. Aí a gente volta um pouquinho, Hebreus capítulo 7, também aqui o autor se referindo a Jesus, falar algo nesse sentido. 7:26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Então são várias palavras aqui se referindo a essa ideia que Jesus tinha quando falou na sua sexta bem-aventurança, de que aqueles que pertencem ao reino dos céus são aqueles que são
limpos de coração. Capítulo 4 de Hebreus também, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Agora perceba, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O que é ser limpo de coração? Lloyd Jones diz aqui, são aqueles que são puros, não meramente na superfície, que foi o problema daquilo que Jesus condenou aqueles fariseus hipócritas que nós aqui mencionamos, uma dessas passagens. Lembra lá que nós lemos a respeito de Jesus falando que o que contamina não é o homem não lavar o copo? Lembra lá? Aqueles que são puros, mas não meramente na superfície. Algo que é mascarado, algo que não representa aquilo que é a realidade. Qual era o problema desses fariseus? Eles achavam que o que caracterizava uma vida pura, sem pecado, era cumprir totalmente a lei de Moisés. Mas aquilo não representava o que verdadeiramente eles eram no coração. E é por isso que Jesus vai condená-los. Porque não é aquilo que é superficial, não é aquilo que é mascarado. Os que são puros não meramente na superfície, mas, preste atenção, no próprio âmago do seu ser, na fonte de onde manam todas as suas atividades. Então vai muito mais além do que aquilo que é externo. Por exemplo, irmãos, é muito fácil a gente ser crente dentro da igreja e nos acampamentos, não é? Porque nós estamos entre nós, como se fosse no céu, todo mundo certinho, todo mundo bate a quina no móvel e não xinga, para não mostrar às pessoas que eles são tão maus. Mas agora em casa, no trabalho, já é diferente. Está entendendo? Coração não diz respeito àquilo que a gente procura passar de impressão. Infelizmente, a gente vê isso como uma realidade de muitos casais, né? Na frente de todo mundo, casal perfeito, 1000 amores, está mantendo, né? Mas dentro de casa, na realidade, não é por aí. Já não funciona dessa forma. São aqueles que são puros, não meramente na superfície, mas no próprio âmago de seus seres, na fonte de onde manam todas as suas atividades. É aquele que tem o seu ser puro, santo e livre do pecado. É aquele que consegue colocar em prática o que Deus havia dito para os israelitas, lá em Deuteronômio 6, 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, inteireza, totalidade. Não há divisão. É sobre isso que Jesus está falando. E aí eu vou te perguntar. É possível nós sermos assim? Puros ou limpos de coração? Como Jesus aqui está se referindo? Isso é impossível, irmãos. Por causa da nossa natureza. Davi já havia dito. Nós nascemos em pecado. A nossa mãe nos concebe em pecado. A palavra de Deus lá em Jeremias 17, versículo 9, vamos abrir lá? O profeta aqui fala algo a respeito da nossa natureza de uma maneira assim, forte, pesada. Os irmãos conhecem a passagem, a gente vai relembrar aqui.
Jeremias 17:9. Vamos juntos? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? No Novo Testamento, a ideia do que Jeremias está dizendo aqui se resume em uma palavra estranha, que é concupiscência. Já ouviu essa palavra? Concupiscência. O que você entende por concupiscência? Alguém quer nos ajudar aí? O que é concupiscência? Sim, mas vai mais além. O que você acha, Hugo? Você que está pensando aí. Sim, mas vai além. Vitor, você que é um estudioso. Faço das suas palavras as minhas. Liseu, sem pesquisar no Google. Já? Não, então não vale. Irmãos, concupiscência tem relação com esse termo, essa expressão, melhor dizendo, que Jeremias aqui diz. Desesperadamente mal. O significado de concupiscência é descontrole. É um sentimento desenfreado. É você descer o morro de bicicleta sem freio. É isso que é a natureza pecaminosa em nós. E é por isso que no Novo Testamento nós temos Paulo trabalhando isso ao dizer que nós éramos escravos do pecado. Quem é escravo tem opção de fazer algo diferente? Tem liberdade? Não. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, nosso coração é desesperado para fazer, desenfreado, de fazer aquilo que é errado e pecaminoso. É por isso que não é o meio que vai mudar o mundo. Não são as políticas de governo, não são as pessoas, não é a filosofia de vida, não é nada disso. O que precisa ser corrigido é o coração humano, que é desesperado, desgovernado para as coisas pecaminosas. Sendo essa a nossa realidade, como ser limpo de coração? Isaías 59:2, que também é um texto que a gente conhece, fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. O autor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 14, que sem a santidade ninguém... E o que Jesus disse lá na sexta bem-aventurança? Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Verão. Aí o que o autor aos Hebreus diz? Sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Nesse sentido, irmãos, é impossível nós termos essa característica. Só que quando a gente vai para Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 39, nós temos a obra de Cristo como aquilo que transforma ou muda essa realidade que nós, por natureza, experimentamos. De inclinação, desejo desgovernado, desesperado, de escravidão pelo pecado.
Paulo fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, anjos, principados, coisas do presente, do porvir, nem os poderes, a altura, profundidade ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós por nós mesmos, e aqui no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, Jesus já está falando sobre si, está falando sobre a sua obra, sobre o seu sacrifício, sobre o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é um Evangelho da graça. É um Evangelho onde nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Estamos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados. É por isso que nós por nós mesmos nunca vamos conseguir ter essa característica. Qual? De deixar de ser inclinado, de ter um sentimento desgovernado, desenfreado, desesperado pelas coisas do pecado. Somos escravos, dominados pelo pecado, pela natureza pecaminosa. Mas quem crê em Cristo Jesus, esse é bem-aventurado. Por quê? Porque ainda que a gente continue sendo pecador, nós não somos mais escravos, certo? Agora a gente luta contra o pecado. Agora a gente diz não para o pecado. Aquilo que antes nós tínhamos prazer de fazer, que era errado, pecaminoso, agora não mais. Então, ainda que a ideia aqui da expressão do que Jesus se refere seja num nível perfeito, isso é impossível. Mas pela obra de Cristo Jesus, antes escravos, agora não mais. Em Cristo Jesus, limpos de coração. Porque nós temos essa capacitação pelo Espírito Santo de viver em santidade, de desenvolver a nossa santidade, de lutar contra o pecado, de dizer não ao pecado, de se entristecer pelo pecado, pelas coisas erradas. Portanto, nesse sentido, limpos de coração. Quem é limpo de coração porque crê em Cristo e a obra de Cristo se aplicou à sua vida, qual é a consequência? Verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque não sendo mais escravos do pecado, por crerem em Cristo Jesus, agora tem comunhão com Deus. Tem intimidade com Deus. Se relaciona com esse Deus. Nós citamos aqui o texto de Isaías, e o que Isaías diz para nós? Que quem não é limpo de coração, porque é escravo do pecado, está separado de quem? De Deus. Mas quem tem Cristo Jesus, já não é mais separado. O véu foi rasgado lá do templo, aonde Deus se manifestava. Esse véu que separava o lugar onde Deus se manifestava do povo, agora foi rasgado. Em Cristo temos acesso, porque em Cristo Deus olha para nós como pessoas que são limpos de coração, por causa da obra de Cristo Jesus. É por isso que Jesus diz: verão a Deus. Vamos aí abrir em 2 Coríntios. Verão a Deus, seja nessa vida, ainda afetada pelo pecado, 2 Coríntios 5. Quem em Cristo não é limpo de coração, não verá a Deus, não se relacionará com esse Deus. Mas quem crê em Cristo é limpo de coração, portanto verá a Deus nesta vida. 2 Coríntios 5,
18 a 20. Peraí, acho que está errado, né? Deixa eu ver se é 1 Coríntios. Também não. Irmãos, eu anotei errado aqui. Que 2 Coríntios... não, eu estou no capítulo 4, gente. Aí. Velhice. Está aí, 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus. Olha que interessante. Paulo já começa dizendo isso. Quem é que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo? Deus. Sem a obra de Cristo, nós não temos relacionamento com Deus. Sem Cristo, nós não podemos ser limpos de coração. E se não somos limpos de coração, nós não veremos a Deus. Então, Deus que teve a iniciativa, porque Paulo já disse, estávamos mortos. Ao estar morto, você não faz nada. Então, quem fez por nós? Deus em Cristo. O que Ele fez por nós? Nos reconciliou. Versículo 19. Repete a mesma ideia. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo aqui se refere aos que Deus escolheu, aos que creem em Cristo Jesus, que não são todos. Então o mundo aqui não é num sentido literal. Não imputando, ou seja, não colocando aos homens as suas transgressões, mas colocando em quem? Em Cristo. E aí o 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Limpos de coração são aqueles que verão a Deus, porque foram reconciliados por meio de Cristo Jesus. Mas esse resultado não se restringe apenas a esta vida. Principalmente, de maneira perfeita, será depois que nós partirmos daqui. Porque quando partirmos daqui, não mais pecadores. Antes de Cristo, escravos do pecado. Depois de Cristo, não mais escravos do pecado, mas ainda pecadores. Depois desta vida, não mais pecadores. Perfeitos, totalmente santos. 1 João 3,2. Abre aí para a gente ler. Olha o que João diz para nós aqui. João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus em Cristo. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então João está falando sobre essa vida, essa nova vida que nós teremos quando Jesus voltar, quando a gente partir. Quando todas as coisas acabarem, que é aquilo que a gente está estudando aqui nas quintas-feiras, sobre as últimas coisas. Apocalipse 22 também, versículos 14 e 15. Olha que lindo o que João também fala para nós, que tem relação com o que Jesus disse. Apocalipse 22, 14 e 15. Vamos ler juntos? Vamos lá? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida
e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama. Vamos entender esse texto? Fala sobre bem-aventurança também. Quem são os bem-aventurados? São aqueles que verão a Deus. É isso que o texto diz aí, ó. Direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O que João está dizendo é que os bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração, porque eles viverão no céu, na eternidade. Ok? Quem são os puros de coração? Porque fala aqui sobre lavagem, né? Lavar. A gente se lava, a gente está limpo. Quem são os lavados? Que vão ter direito à árvore da vida, que entrarão na cidade pelas portas, que viverão no céu por toda a eternidade, que terão intimidade e relacionamento com Deus. Os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que significa sangue do Cordeiro? Alguém sabe dizer? Não, irmãos. Significa sacrifício de Jesus Cristo. Não é isso que a gente lembra aqui na Santa Ceia? E o que foi o sacrifício de Cristo? Foi uma atitude, ou foi a atitude de Cristo fazer o que nós não poderíamos. Ele faz no nosso lugar. Então, quem crê em Cristo Jesus é purificado dos seus pecados, é lavado pelo sangue do Cordeiro. Ah, pastor, mas eu creio em Cristo, eu ainda sou pecador. Seremos, irmãos. Mas porque a ira de Deus, por causa do nosso pecado, se manifestou em Cristo Jesus, não manifestará mais em nós. Nesse sentido, nós estamos purificados dos nossos pecados, porque ainda que a gente peque, Deus não vai olhar para o nosso pecado e falar assim, inferno. Porque Jesus já fez em nosso lugar, já assumiu o que Deus aplicaria à nossa vida, assumiu nele mesmo. Em que sentido especial? Quando ele morre naquela cruz. Aí a gente tem que lembrar lá de Gênesis. O que Deus diz para Adão e Eva? Olha, obedeçam a minha lei, porque no dia que vocês não a obedecerem, vocês morrerão. Então, quais são os efeitos ou os resultados do pecado na nossa vida? Morte física, morte espiritual, morte eterna. Morte espiritual, onde agora a gente está separado do relacionamento com Deus. O que Jesus faz em nosso lugar? Ele cumpre toda a lei de Deus de maneira perfeita em todo o tempo, que a gente não consegue. E ele paga a punição pelo descumprimento da lei, que é o quê? Morte. Então, o que é sangue? Morte de Jesus Cristo, que toma sobre si o castigo que deveria ter sido aplicado a nós. É por isso que quem crê em Cristo é bem-aventurado, porque verá a Deus. E aí, veja que João encerra aqui no versículo 15, dizendo o oposto. Os limpos de coração são aqueles que creem em Cristo, por tudo aquilo que a gente já explicou. De maneira que os que ficam fora, ou melhor, os que não verão a Deus, são aqueles que amam e praticam a mentira, porque são escravos do pecado, porque não creram em Cristo e não tiveram uma nova natureza. Fora, João vai citar alguns tipos de pessoas aqui, não se restringe apenas a esses, mas ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras. E aí ele abrange tudo mais. Todos aqueles que amam e praticam o pecado. A gente pratica o pecado? Então a gente está fora? Não.
A gente pratica porque continuamos sendo pecadores, ainda que não escravos. Mas nós amamos praticar o pecado? Convenhamos, irmãos, não. E graças a Deus por isso. Ah, pastor, mas eu já fui impuro. Eu já fui idólatra. Então eu fico fora? Não, irmãos, em Cristo Jesus, agora é uma nova história, uma nova criatura. Entendam isso aqui. Mas, o que significa ser puro de coração? Significa aqueles que não mais são pecadores e só podem por meio de Cristo Jesus. Qual é o único caminho, a verdade e a vida? Sem isso, ninguém vai ao Pai. Quem? Cristo. Está vendo como que Jesus inicia seu ministério falando dele? Pregando o Evangelho de uma maneira prática, né? Porque sem Cristo não tem como pertencer ao reino dos céus. Não tem como ser bem-aventurado e manifestar todas aquelas características ali que Jesus está se referindo ao Sermão do Monte. Para a gente encerrar então, irmãos, que a gente precisa pensar aqui é que o mundo só será melhor em Cristo Jesus. A nossa casa só será melhor em Cristo Jesus. Eu e você só seremos melhores em Cristo Jesus. Não é o meio. Não são os medicamentos. Eles têm a sua parcela. Mas o medicamento muda coração? Muda? Não. A oração muda o seu coração? Ou a oração do outro? Vou explicar. O que muda, no sentido literal da coisa, não é o que o outro faz por você, mas é o que você tem que fazer. Certo? E pode fazer em Cristo Jesus. Que a gente entenda isso, porque às vezes a gente tem dois pensamentos, né? Que as coisas vão melhorar por causa de pessoas, políticas, governos, etc, etc. E por outro lado, a gente pensa que as coisas não podem mudar. Vez por outra a gente escuta pessoas dizendo assim, esse menino aqui, ninguém muda ele, esse menininho aqui, ó. O que a gente está fazendo? Está esquecendo que Deus tem poder em Cristo Jesus de transformar aquela criança tão atentada, assim como nos transformou. E nós nos tornamos melhores. Então são dois extremos, né? Por um lado a gente acha que vamos viver o céu, o jardim do Éden aqui, por causa de pessoas, etc, etc. Por outro lado a gente acha que não, é inferno. Não, né? Em Cristo Jesus, nós podemos viver avivamentos, nós podemos viver antegozos, ou, como que eu posso explicar isso melhor? Um prazer, estou tentando aqui achar as palavras, né? A gente pode viver parte daquilo que a gente vai viver no céu, mas partes, pequenas fraçõezinhas. Como que a gente pode isso? Em Cristo, irmãos. Não é pastor, não é igreja, não são pessoas, é Cristo. E aí isso se aplica a qualquer esfera da nossa vida. Dentro de casa, no trabalho, aonde for. Se Cristo ali fizer parte da vida daquelas pessoas, elas serão transformadas. Que Deus assim nos ajude a entender isso, né? E se a gente crê em Cristo Jesus, agradecê-lo, porque nós somos bem-aventurados, porque a gente já tem visto Deus. Tem se relacionado com esse Deus, e um dia a gente se relacionará ainda de uma maneira perfeita com Ele. Quer falar, Ailton?